A denúncia de recebimento irregular do auxílio emergencial do governo federal por mais de 10 mil servidores públicos de municípios do Paraná está sendo investigada pelo Tribunal de Contas do Estado e pela também Controladoria Geral da União. A Prefeitura de Londrina também está divulgando informações ao TCE e verificando se houve alguma situação por aqui. Mas será que o próprio sistema dá brecha para esse tipo de fraude? E quais as explicações legais para quem recebeu indevidamente esse dinheiro? A Heloísa Pedrosa está conosco e tem mais informações. Pois é, Elo, esse é um tema que está gerando polêmica e muita conversa aí, né? Exatamente, muita gente tentando receber e não conseguindo, justamente por problemas no sistema, e esse tipo de situação ocorrendo, né, apurada pelo Tribunal de Contas do Estado. Foram 7 milhões e 320 mil reais, cerca de 7 milhões 320 mil reais, pagos, né, supostamente aí a esses servidores. E sobre isso a gente conversa agora com o advogado Fábio Pereira, que também é professor da UEL e especialista em direito empresarial e civil. Fábio, explica para nós então, o sistema, ele dá algumas brechas para esse tipo de coisa, para esse tipo de fraude? Boa tarde, Heloísa. Boa tarde aos telespectadores do Tarobá Notícia. Bom, é importante mencionar que o governo federal ele tentou desburocratizar o levantamento dessas quantias em razão da situação de calamidade pública e da urgência e da necessidade dos mais vulneráveis. Então, em razão disso, ele criou uma sistemática baseada na autodeclaração das pessoas que acham que fazem jus ao levantamento dessas quantias. Bastava, portanto, que a pessoa se cadastrasse junto ao site da Caixa Econômica ou ao aplicativo da Caixa e informasse ali as suas informações pessoais para fazer jus ao recebimento. Tendo em vista, então, que houve essa desburocratização para o recebimento, em contrapartida também houve aumento de fraudes em razão para esses levantamentos. Agora, só para a gente entender, foram quase 10.700 servidores que tiveram aí identificação, né, por esse sistema do Tribunal de Contas do Estado. Esse número chama a atenção. Pode ser que não tenham sido casos isolados, no sentido de cada um por si só ter buscado esse valor. Pode ter sido uma fraude, inclusive, maior. Exatamente, Heloísa. Eu quero crer, eu acredito que, na verdade, tenha havido uma macrofraude. Eu não creio que esses 7 mil servidores tenham efetivamente levantado essa quantia. Eu acredito sim que aproveitadores, estelionatários, tenham se valido do cadastro de muitos servidores para efetuar o levantamento dessas quantias numa escala muito maior. É lógico que provavelmente deva existir sim um ou outro servidor que pode ter agido de má fé e um ou outro servidor que tenha se equivocado e não tenha lido o decreto exatamente, corretamente, porque o decreto ele proíbe expressamente que agentes públicos, sejam eles na esfera municipal, estadual ou federal, seja em cargo de comissão ou seja ainda com mandato eletivo, possam receber. Então, eles não poderiam receber de nenhuma forma. Então, eu quero crer que seja uma fraude praticada por muitos estelionatários. Qual seria a punição caso esse servidor tenha agido sozinho? O que pode acontecer com ele? Muito importante sua pergunta, Heloísa. Existem 3 tipos de punições. A primeira punição é uma punição de natureza criminal, a segunda punição é uma punição de natureza civil e a terceira punição é uma punição administrativa disciplinar. Em se tratando da primeira punição, que é a punição de caráter penal, criminal, o servidor ele pode ter praticado um crime de falsidade ideológica e, se de fato ele recebeu ou tentou receber a quantia, ele pode ter praticado o crime de estelionato. O crime de estelionato ele absorve o crime de falsidade ideológica e ele está sujeito, portanto, a responder um processo criminal com pena de 1 a 5 anos de detenção. Destacando ainda que, como o crime pode ter sido praticado contra a assistência social, há uma agravante ainda de um aumento de pena de 1/3. Em razão a punição civil seria a devolução. Ele poderia ser promovida uma ação de reparação de danos contra ele e ele seria condenado a devolver essa quantia. E na esfera administrativa, o punidor pode responder um processo disciplinar que pode, inclusive, culminar também na sua demissão. Bom,
claro que se for uma fraude maior aí por estelionatários que usaram o nome desses servidores, aí tem que ser uma grande investigação. Mas a gente sabe também que o Ministério da Cidadania disponibilizou até um canal de devolução dos valores. É isso que interessa principalmente ao Ministério da Cidadania, porque também tem muita gente aí fraudando esse sistema que a gente sabe, já noticiamos, mas nesse momento a devolução desse valor pode ser bem importante, inclusive amenizaria aí a situação dessa pessoa que cometeu esse ato? Sem dúvida. Pode ter acontecido que uma pessoa tenha se cadastrado ali por equívoco sem se atentar para o fato que ela não fazia jus a esse benefício. Para essas pessoas, eu sugiro que ela ingresse, que ela acesse o site que foi criado pelo governo federal para devolução dessas quantias. Lembrando que o arrependimento posterior, ele não ilide, ele não exclui o crime, mas ele pode amenizar a punição. Então, eu sugiro para que essas pessoas devolvam essas quantias se elas receberam equivocadamente. O município de Londrina disse que pretende identificar se realmente houve essa situação aqui e com o nome do servidor ele pode responder na corregedoria. Então, quer dizer que isso na esfera administrativa pode ter um peso muito grande por um valor muito pequeno aí, que são parcelas de R$600. Exatamente, boa observação. É por isso que eu não acredito que o servidor tenha cometido um equívoco, um crime desse, por um valor tão pequeno, colocando em risco a sua própria carreira. Eu prefiro acreditar que, se de fato isso aconteceu, tenha havido uma fraude por outras pessoas ou tenha sido um equívoco. Para aquele servidor, então, que de fato levantou, eu sugiro que imediatamente proceda à devolução, para mostrar que ele não agiu de má fé. E para evitar uma punição administrativa que pode, inclusive, acarretar a sua demissão. Obrigada pelas informações, doutor. Então, fica aí, a visão do doutor Fábio e também nós aguardamos para saber as consequências e os desdobramentos de toda essa investigação e essa apuração envolvendo milhares de servidores do nosso estado. Cid. Beleza, Lô, obrigado, tá? Obrigado pelas informações, agradeço também ao doutor Fábio ali pelos esclarecimentos. Tá aí, ó. O doutor acredita, assim, pelo menos ele torce até, vamos dizer, usar esse termo, que não seja um servidor que tenha praticado esse crime e que alguém possa, algum estelionatário ali, a ter conseguido os documentos desses servidores e ter aplicado esse golpe, porque daí é o fim da picada mesmo, ter algum servidor dando uma de esperto e tentando receber esse dinheiro aí de forma indevida, É o que a gente espera também. Tomara que não seja. Mas, 7 milhões, mais de 7 milhões, pra você ter ideia que já foram recebidos.